Bem, hoje eu tenho o engenheiro agrônomo e gerente de culturas da FMC, o Fábio Lemos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso receber você aqui para trazer informações para os nossos telespectadores, sempre na expectativa e ávidos por informações novas. E hoje nós vamos falar sobre desafios e as melhores práticas de manejo no final do ciclo da soja. Bem, a cultura da soja, como todas as lavouras e toda a produção agrícola, tem suas peculiaridades e precisa de cuidados nas diversas fases. Especificamente no final do ciclo, em princípio, eu acho que para quem não sabe, muita gente que não é do campo e não sabe, não tem noção de como é que é o ciclo da soja. Quando é o período de plantio, de colheita, o período do vazio sanitário. Vamos fazer um mapa primeiro de como é que é a cultura da soja num ano. Depois a gente entra nos detalhes. Perfeito, Tavinho. Acho assim, o Brasil, primeiramente, é o país com maior área de produção de soja no mundo, né? E, consequentemente, também maior exportador. A gente planta soja desde Rio Grande do Sul até Pará, por exemplo, ou chegando até em Roraima, né? Roraima tem uma área crescente de produção de soja, então está em grande maioria dos estados brasileiros essa produção. E o período de plantio, ele acompanha vários fatores, seja zoneamentos climáticos, zoneamentos agrícolas, que são também definidos pelo Ministério da Agricultura, como também pelos órgãos estaduais, né? Mas, sobretudo, a grande maioria do início do plantio começa em setembro, né? Onde que abre o vazio sanitário. Então, Paraná, por exemplo, algumas regiões do Mato Grosso, ou próprio Mato Grosso do Sul, e a gente tem plantio tardios, dezembro até janeiro, dependendo da região, né? Então, esse é as épocas de plantio, e a gente tem diversas variedades de soja. Então, temos variedade de soja hoje com ciclo precoce ou até super precoce de 90 dias entre a emergência e a colheita, e a gente tem variedades que também hoje são cultivadas pelo agricultor com ciclos superiores a 120 dias. Então, nesse panorama, o que isso acarreta no final do dia? A grande maioria das áreas, a colheita começa a partir de janeiro, né? Então, a gente está aqui no mês de fevereiro, a gente está numa época bastante importante, que é a colheita da soja. Ainda assim, mais avançada, por exemplo, no estado do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Mas, assim, se a gente fosse comparar aos anos anteriores, a gente tem uma colheita um pouco mais lenta, né? O Brasil hoje está num ritmo de colheita de 13%, né? Quando no ano passado, na safra passada, estava acima de 20%. Então, a gente está num ritmo mais lento, sobretudo em algumas situações por atraso na implantação, mas também, sobretudo, pelo que a gente veio conversando até no bloco anterior e viu, a gente está numa frequência de chuva no centro-oeste bastante alta, né? Então, isso vem atrasando o ritmo de colheita. Bom, Fábio, e uma coisa bacana que foi feita e foi criada foi o vazio sanitário, porque o pessoal plantava soja 365 dias no ano. E o vazio sanitário foi criado justamente para tentar conter um pouco a ferrugem asiática, né, que é uma doença causada por uma bactéria transmitida por um psilídeo, uma mosquinha, e ela se aproveita do período úmido para se propagar. E por isso foi criado o vazio sanitário, que varia de região para região, de acordo com o tempo, né? No hemisfério norte, uma hora é chuvoso, enquanto está seco no sul. No sul, às vezes, é chuvoso, quando está seco no hemisfério norte. O Brasil é um país muito grande, de grande extensão. E a título de curiosidade, para quem não sabe, a soja não é uma cultura brasileira, soja é asiática, mas chegou no Brasil de contrabando. Tivemos aí, no ano passado, 100 anos da soja no Brasil, se eu não me engano, várias reportagens da Band. Foi trazida por um pastor de uma igreja, não sei se batista ou metodista, enfim, um pastor gaúcho que foi aos Estados Unidos e viu que os Estados Unidos já cultivavam soja. E trouxe de lá algumas garrafas, dentro de garrafas, grãos de soja, porque ele achava que isso podia ajudar os pequenos produtores no sul do Brasil, porque era uma cultura que aparentemente tinha cara que ia se dá muito bem aqui com o nosso Brasil. E se deu de verdade, se deu muito bem, e hoje o Brasil
é o grande produtor de soja do mundo e só tem tendência a crescer e aumentar a quantidade de produção de toneladas por hectare cultivado. Mais especificamente, no final do ciclo, quais são os cuidados que o sojicultor deve tomar, Fábio? E aí vale para qualquer região, tanto para quem planta mais precocemente, como para quem planta mais tardiamente, acompanhando aí as orientações de tempo. Quais são os principais cuidados? Perfeito, Tavinho. Acho que antes de falar do cuidado, a gente tem que lembrar que o Brasil se não o único, mas um dos poucos países que é um país tropical, né, que consegue fazer mais de 2 safras por ano, né? Então, uma boa parte da área do Brasil planta-se soja, colhe soja e depois vem plantando milho, pode vir plantando algodão, pode vir plantando feijão ou outra cultura. Então, o Brasil tem uma diferença muito grande em relação às outras regiões e, consequentemente, por causa dessa prática de conseguir fazer mais de uma safra por ano, a gente tem cuidados bastante efetivos que devem no final da cultura, no ciclo da soja, para que não haja impacto, seja para a própria soja, mas também para a cultura subsequente, né? Então, nesse momento que nós estamos aqui no Brasil, né, do ciclo da soja, do momento, o que a gente chama atenção? Primeiro, o impacto que pode ter as plantas daninhas, né, que talvez não foram controladas adequadamente durante o ciclo da soja, e elas têm que ser controladas ou tem que diminuir o potencial de perda dessas plantas daninhas no momento da colheita, né? E o segundo ponto que é muito importante nesse momento também é o controle de percevejos, né? O percevejo, ainda assim, no final do ciclo da soja, pode ocasionar perda de produtividade, perda de qualidade de semente e deságio na própria qualidade do grão do sojicultor. Mas mais que isso, se a cultura subsequente, por exemplo, for milho safrinha, esse percevejo permanecer na área, ele já vai estar instalado na área. No momento que a cultura do milho começar a emergir, ele vai causar danos bastante intensos, bastante grandes, que podem ocasionar desde perfilhamento do milho, desde perda de estande. E aí, sem dúvida, o prejuízo vai ser muito grande. Então, nesse momento, eu chamo a atenção para o sojicultor para esses 2 pontos. Acho que o primeiro ponto, a questão do controle de plantas daninhas, né, para diminuir o problema da planta daninha no momento da colheita, que pode ocasionar a elevada umidade no grão e, consequentemente, deságios, né? E também para a questão de percevejo. Então, hoje, Tavinho, acho que para mim são os 2 principais problemas que o agricultor deve estar atento nesse final do ciclo da cultura, para que ele faça um manejo correto, para que ele tenha sucesso, não só na soja, mas no sistema soja-milho, por exemplo. O percevejo, sim, é uma praga, porque muita gente, às vezes, quando vai falar da ferrugem asiática, fala ferrugem asiática é uma praga da soja. Não, a ferrugem asiática é uma doença causada por uma bactéria, como eu disse. O percevejo, que é o inseto, esse sim é uma praga e ele vai direto na planta e ele é um vampiro, né? Ele suga a seiva da planta e é aí que acaba prejudicando a produtividade também no final do ciclo. E a questão das plantas daninhas é a questão delas crescerem em sombreamento e atrapalhar o desenvolvimento natural do grão e da vagem do soja, né? E o controle, vocês que são da FMC, aí, grandes fabricantes de defensivos agrícolas, têm técnicas incríveis e produtos excepcionais. Como é que é feito o controle para as ervas daninhas e para o percevejo? Perfeito. Falar como FMC, como prática do agricultor, Tavinho. Nesse momento, a prática do agricultor, pensando em plantas daninhas, próximo à colheita, ele faz o uso de um herbicida para controle tanto da planta daninha, como para, a gente chama de dessecante, mas para diminuir a umidade, ele faz uma aplicação na cultura da soja para ajudar a derrubar as folhas que ainda não saíram da planta, para deixar vagens, caules secos, para que haja uma umidade adequada e que faça uma colheita padronizada, né? Então, nesse momento, a gente, como FMC, tem um produto que é o Aurora, que é tradicional nesse momento de uso para fazer essa dessecação pré-colheita, que a gente chama.
diminuir a umidade, ter uma colheita no limpo e minimizar impacto, seja da planta daninha no momento da colheita, mas também da questão de uma umidade mais elevada que pode causar descontos para o agricultor. Esse é acho que um ponto bastante importante no sentido da planta daninha e dos prejuízos que pode acontecer para o agricultor. No caso do percevejo, a própria Embrapa e as consultorias, instituições de pesquisa sempre recomendam o manejo do percevejo durante todo o ciclo, mas nesse momento que a gente está no final do ciclo da soja, é fundamental por 2 motivos. Diminuir a pressão de percevejo, que ainda pode causar perda de peso e de qualidade de grão, né? Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto é a questão da própria população de percevejo, que pode estar em alta quantidade e causar prejuízo no milho. Para isso, a gente tem um produto que é o Hero. E por que ele se diferencia? Por que o agricultor tem que pensar em produtos nesse sentido igual a gente, como FMC, tem? Porque ele tem um intervalo muito curto entre a aplicação e colheita. Então, que é um ponto importante. A gente não pode aplicar um produto, um defensivo, e deixar o grão com resíduo. Então, são poucos os produtos, e nós, da FMC, somos uma das poucas empresas que tem um produto realmente diferenciado, que eu aplicando, 3 dias depois eu posso colher. Então, eu não causo dano e causo prejuízo, questão seja do percevejo, mas também risco de resíduo no grão, que a gente sabe que o agricultor tem uma responsabilidade e o próprio mercado cobra isso dos agricultores de trazer um produto saudável, com qualidade e que não tenha resíduos. Então, um produto nesse momento com essa classificação e com esse intervalo entre a aplicação e a colheita é fundamental. Fábio, muito obrigado aí pelas informações. Pessoal, resumindo então, né, o que o Fábio disse, senta a pua aí e combate a erva daninha e o percevejo no final do ciclo da soja. Não marca bobeira. Fábio, muito obrigado. Deixa um endereço de internet aí da FMC para quem quiser mais informações. Olá, obrigado, Tavinho. Nosso site é fmcagricola.com.br. Quem quiser também nos acionar também, seja nas redes sociais, a gente está à disposição para atender vocês, agricultores, para suportar com as melhores soluções do dia a dia das lavouras como um todo, não somente da cultura da soja. Ok, Fábio, abraço a todos os nossos amigos aí da FMC. Pessoal, não vai esquecer, hein? Porrada no percevejo e na erva daninha no final do ciclo da soja. Não dá moleza. Abraço, boa semana para você. Não, hoje é quarta. É que eu estou voltando de férias, estou achando que hoje é segunda-feira. Um bom dia para você. Abraço, até breve. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Tchau.